Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marcele Lopes, eu sou psicóloga e hoje vim falar um pouquinho para vocês algumas dúvidas, algumas perguntas que surgem e eu resolvi gravar esse vídeo para responder alguma delas, tá? E falar de uma maneira mais clara, porque nem todo mundo entende, os termos técnicos que nós psicólogos acabamos falando. Então, resolvi fazer esse vídeo para isso. Bom, uma pergunta que sempre me fazem é: por que fazer terapia? Quando que eu sei que eu preciso fazer terapia, que eu preciso procurar um psicólogo? As pessoas ainda têm essa ideia de que só quando eu tenho um transtorno, quando eu tenho um diagnóstico, que eu preciso procurar um psicólogo. E não é assim, que funciona. Na verdade, qualquer pessoa pode procurar um psicólogo. Os psicólogos procuram psicólogos, porque os psicólogos também são seres humanos e nós, como seres humanos, nós não somos perfeitos. A gente vivencia vários conflitos. Ontem a gente fez uma live, sobre crenças limitantes, e quando a gente fala de crenças limitantes, quando a gente fala de ansiedade, não ansiedade patológica, mas aquela ansiedade normal, aquele frio na barriga, o nervosismo, nós psicólogos também temos tudo isso, a gente também tem todas essas sensações, todos esses sentimentos, então a gente precisa também de ajuda, muitas vezes, para lidar com esses conflitos, para lidar com certas situações na nossa vida. Então, qualquer um pode procurar um psicólogo, não só aquele que tem um diagnóstico, que tem um transtorno, tá? Porque ajuda no seu autoconceito, no seu autoconhecimento. E é importante a gente se conhecer. A gente criar estratégias de enfrentamento, tá? Porque eu costumo dizer, todo mundo tem problema. Eu, você, seu vizinho. E muitas vezes, a maioria das vezes, o que acontece? A situação em si não é o que nos causa os nossos sentimentos, as nossas emoções. É a maneira como a gente interpreta aquela situação, Então, acredito que vocês aí, se parar um pouquinho para pensar, vão se deparar com algumas situações que no final, depois de resolvidas, vocês questionam, poxa, eu passei por tudo isso e tal, e era tão simples, Consegui resolver no final, mas, até eu chegar aqui nessa resolução, eu senti uma série de sensações e complicações. Então, é a maneira como a gente interpreta as situações que vai gerar os sentimentos na gente, as nossas emoções, e que vai gerar o nosso comportamento, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês, que qualquer um pode procurar um psicólogo. Outra pergunta que eu sempre recebo também: existe uma diferença? Que gênero de profissional eu procuro? Homem, mulher? Isso vai de cada um, tá? Então, isso é muito pessoal. Existe uma coisa chamada vínculo, tem que ter essa troca, tem que ter esse vínculo, você tem que se sentir confortável. É igual aquela história de ginecologista. Tem gente que só passa em ginecologista mulher, Tem gente que se sente confortável com homem. Então, para psicólogo é a mesma coisa. Então, vai de você. Como você se sente mais confortável, tá? Porque às vezes a pessoa tem aquela visão, eu lembro que eu passei por isso na faculdade, quando eu era solteira, não era mãe ainda, e teve esse pré-julgamento de uma paciente que chegou pra mim e falou: olha, nada contra o seu trabalho, mas eu sou mãe. Ela já era uma pessoa mais velha, em torno de 50 anos, na época eu tinha 20, mas eu não queria ser atendida por você, não tô me sentindo confortável, eu quero ser atendida por alguém que seja mãe, que tenha essa experiência. Então, às vezes, as pessoas criam esses pré-julgamentos, e acham que somente a pessoa que tem aquela vivência que entende o que você passou. E aí nós temos um ponto, claro, existe essa questão de identificação. Quando você sabe, por exemplo, quando eu atendo mães e aqui na rede social, no meu canal, eu tô sempre falando que eu também sou mãe, claro, cria uma identificação, porque de fato eu vivo o que vocês vivem, o que uma mãe vive. Mas não é assim, porque assim, vamos parar pra pensar. Se fosse o caso, quem tem depressão, se tratando somente com quem já passou por uma depressão, um exemplo, E não, a gente na faculdade, a gente é treinado para isso, para atender todo esse tipo de demanda, tá? Então não é que aquela pessoa não vai te entender. Nós psicólogos somos treinados para ter essa empatia para com o outro, para tratar de qualquer tipo de conflito, de transtorno, enfim.
O que acontece é que alguns psicólogos, eles fazem um nicho, né? Ou seja, um público. Ah, eu só atendo criança, porque gera também uma identificação ali do profissional. Eu só atendo adulto, eu só atendo idoso. E, enfim, eu, Marcela, atendo tudo quanto é tipo de público, né? Mas acho que consegui explicar aí de uma maneira um pouquinho mais clara. Então depende muito de você essa questão de vínculo. Algumas pessoas também chegam para mim e falam: eu já passei por vários psicólogos, não me identifiquei, não surtiu efeito, não deu resultado. Aí a gente está falando daquela questão imediatista. Então, uma terapia, ela não é algo que vai resolver a sua vida em 4 sessões, dependendo do caso, né? Então, aí, no mínimo, dependendo do caso, 12 sessões, tá? Mas isso é muito particular, vai depender da evolução, vai depender de como que esse paciente está fluindo no comportamento, na terapia, desculpa. Porque não adianta só o psicólogo trabalhar e passar várias técnicas, vários exercícios, enfim, e o paciente não ter esse comprometimento, inclusive com a terapia. Não adianta você fazer terapia uma vez por mês, tá? Adianta você fazer uma dieta só uma vez na semana, só uma vez no mês? Não. Você tem que seguir ali, tem que ter um comprometimento e uma disciplina. Então, com a terapia é a mesma coisa. Você precisa ter essa disciplina de ir lá toda semana e você trabalhar, é um conjunto, tá? A gente, né, terapeuta, é só uma ferramenta ali para te ajudar. Quem vai fazer por você é você. Então, era isso que eu queria falar, as coisinhas que vem na minha cabeça, e às vezes eu quero escrever, eu falo, não, vou fazer um vídeo porque fica mais claro. Se vocês tiverem qualquer outro tipo de pergunta, pode me fazer pelo direct, WhatsApp, vou deixar aqui também os meus canais, para quem não tá me seguindo ainda. Curta, comente, marque alguém, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau, gente!